Queria chamar aqui, dar oportunidade para a pregadora de hoje. Vai trazer um testemunho edificante para a igreja. Amém? Queria chamar aqui a Daniele. Para quem não conhece, esposa do Everton. Amém? Glória a Deus. Amém. 2 horas, Daniele. 10 minutos já está de ótimo tamanho. Vamos lá para o que Deus tem para falar conosco essa noite, amém? Quero dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade. Quero pedir perdão para os irmãos pelo nervosismo, que eu sou um pouco tímida, mas estou aqui para cumprir o chamado de Deus na minha vida, amém? O que Deus fez não é para eu ficar guardada para mim, é para compartilhar com os irmãos, para que a cada dia, assim como Deus tem trabalhado no meu coração, tem me dado fé e segurança no Senhor, que esse mesmo sentimento possa crescer no coração de vocês, amém? Quero convidar os irmãos, nessa hora, a fazer uma oração, abaixa as cabeças, que o Senhor possa estar neste lugar e que nós possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, amém? Senhor, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar na tua presença, Senhor, para testificar o que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha me usar conforme o teu querer, Senhor, não conforme a minha vontade. Eu te peço, Deus, que a tua presença esteja sobre cada coração, sobre cada mente nessa noite, Pai. E que a tua voz possa alcançar os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus 6. Eu quero ler o versículo 25 e 33. Uma coisa que eu achei interessante é que quando eu fui convidada para compartilhar com vocês sobre essa experiência de Deus na minha vida, eu perguntei para a Mônica se o Júnior tinha algum tema específico para o culto, e ela disse, não, o tema é livre. Só que o que eu fico maravilhada com esse Deus é que Ele vai testificando nos nossos corações e vai unindo o sentimento com um, com o outro. Você vê dos louvores, do texto que eu trouxe, é sempre nos ensinando a ter fé, a confiar em Deus, a depender de Deus, amém? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Que a cada dia nós possamos confiar no Senhor, esperar totalmente no Senhor. Nós não somos nada, e todas as vezes que não confiamos no Senhor, as coisas que acontecem nas nossas vidas sempre são o contrário dos sonhos de Deus. Então, que nós possamos confiar, a depender totalmente do Senhor, amém? Houve um tempo na minha vida em que eu pensava assim que sabia demais, que minhas teorias eram certas. Eu cresci na igreja, nasci na igreja. A irmã Vera, o pastor Fernando foram os meus primeiros pastores. E então, assim, eu tive uma boa educação na igreja e tal. Só que quando a gente chega numa fase da vida, parece que as coisas não estão caminhando como a gente quer. Então, eu comecei a querer atropelar a vontade de Deus na minha vida. Eu achava que Deus demorava demais a cumprir os propósitos dele na minha vida. E eu esquecia dessa palavra que nós acabamos de ler, que tudo ele providencia para a gente, se a gente crer tão somente nele. E teve uma certa vez que nós programamos uma viagem, eu e um grupo de amigos da igreja que eu era, lá na Batista Boas Novas. Nós iríamos para um congresso na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. E nós iríamos através de uma excursão. E a todo momento que a gente falava sobre essa excursão, eu sempre ficava questionando com os meus amigos, porque eles que conheceram esse pessoal que estava organizando a excursão, então não tinha contato com eles. E toda hora eu ligava, mandava mensagem, perguntava, gente, esse pessoal é de confiança? Esses ônibus que vão levar a gente, eles são seguros? E ficava o tempo todo questionando. E muitas vezes eu ficava até chata, tão persuasiva que eu ficava nesses assuntos. E pouco antes da viagem, eu tinha um sentimento de morte muito grande dentro de mim. E eu não conseguia desabafar isso com ninguém, não conseguia pedir oração para ninguém, não conseguia falar com ninguém sobre o que eu estava sentindo, tamanha angústia que era. E tudo que eu fazia, eu vinha aquele sentimento de morte. Será que eu vou morrer agora? Será que vai ser agora? Mas eu só conseguia guardar isso para mim.
E quando chegou no dia dessa viagem, tinha um culto na igreja antes. E, só lembrando aqui outra coisa. Quando eu estava organizando as coisas para a viagem, eu fui organizar o meu quarto e eu fui deixando as coisas tudo acessíveis, assim, para quem quisesse chegar no meu quarto encontrar, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu não sabia quando, se era naquela viagem, se era, eu sabia que a qualquer momento eu ia morrer. Então eu comecei a organizar o meu quarto da melhor forma, porque a gente, quando é adolescente, a gente é jovem, a gente tem os nossos segredos, os nossos esconderijos. Mas nesse momento que eu tinha esse sentimento de morte, eu ia deixando tudo bem acessível para qualquer um achar. Então, no dia da viagem, tinha um culto à noite. E eu sabia que eu tinha que ir para esse culto, porque mesmo eu não conseguindo conversar com ninguém, não consegui pedir oração, nem ajuda para ninguém, eu sabia que eu precisava do Senhor, que eu precisava de alguma forma receber aquela oração, buscar a presença do Senhor naquele dia. E o interessante também é que nesse mesmo dia eu tinha pedido folga no meu trabalho, que eu falei assim, eu vou descansar, vou procurar dormir no dia, para quando chegar na hora da viagem eu não dormir, porque eu quero ir nesse trajeto o tempo todo acordada. Só que eu não consegui dormir e não consegui descansar nenhuma parte do dia. Então eu fui, quando nós chegamos no local do embarque, fui para a igreja, recebemos oração, o pastor orou pelo nosso grupo que estava viajando, e nós fomos ao local do encontro da partida da excursão. Quando chegamos lá, o ônibus era totalmente diferente do que tinham prometido para nós, e chegou lá, tinha mais gente para viajar do que os lugares disponíveis no ônibus. E muitas coisas acontecendo, e mesmo assim a gente queria ir, porque a gente queria muito participar desse congresso, a gente queria muito buscar a presença do Senhor, e nós decidimos ir. Eles encontraram um outro grupo também que estava partindo naquela mesma noite e conseguiram realocar algumas pessoas no outro ônibus. E nisso, o motorista ele já tinha comentado com um grupo lá dos nossos amigos que ele estava cansado e só tinha ele para fazer o trajeto todo. Aí a gente já ficou preocupada, e tinha um amigo nosso que ele é policial militar, então ele faz viagens a trabalho em estradas, ele tinha uma certa experiência. Então ele foi lá, se prontificou, explicou e falou, se você precisar, eu te ajudo para dirigir, para você não ficar tão cansado. Ele, não, está tranquilo. Tudo bem, nós fomos, seguimos a viagem. Quando foi parte da madrugada, mais ou menos, as luzes já estavam todas apagadas do ônibus, e a gente percebia que o motorista ele andava assim, meio que em zigue-zague na pista. E aquilo ali foi deixando a gente muito tenso, muito preocupado, e eu não conseguia, em nenhum momento, descansar. Via outras pessoas já dormindo, mas eu não conseguia descansar. Aí ele chegou, eu falei, Marcelo, vai lá no motorista, conversa com ele, pede para ele para você dirigir. Aí ele foi, ele, não, está tranquilo, pode deixar. Aí tudo bem, seguimos viagem. Quando chegou mais ou menos ali em Paracatu, numa tal da chamada Curva da Morte, o ônibus ele estava indo, né, nesse zigue-zague, ele bateu de frente de um caminhão. E nessa batida, o ônibus ele virou de lado na estrada e ele saiu arrastando uns 200 metros. Nesse que ele foi arrastando, meu pé foi arrastando junto no asfalto. Só que eu não tinha como saber o que estava acontecendo, nem senti nada, foi tudo muito rápido. Quando o ônibus parou, ele comeu toda a lataria, assim, aonde eu estava sentada. E quando o ônibus parou, eu tentei ficar de pé, aí eu sentia minha perna dormente, não conseguia andar, meus amigos me tiraram, me colocaram no acostamento. E aí, muita gente machucada, um desespero, o ônibus por pouco não caiu na ribanceira. Ele parou bem perto, assim, era numa estrada bem escura, não tinha nada perto, era só mato. E naquele momento que me colocaram ali, todos olhavam assim, para a situação da minha perna e todos viram perfeitamente como estava. Eu só lembro da cara deles me olhando e balançando a cabeça assim. Eu, gente, o que foi? Eu olhava, eu via minha perna, mas eu não via o que estava acontecendo. Eu via minha perna perfeita, não via machucado nenhum. Porque Deus ele me conhece tanto, que ele sabe que se eu visse a dimensão daquelas feridas, eu não suportaria. Quem me conhece assim, a fundo sabe o tanto que eu sou mole. Então, certamente, eu acho que eu morreria ali de desespero. E, passado algum tempo, eu deitada, não conseguia também levantar, eu olhei assim nessa direção, a poça de sangue já vinha quase me cobrindo. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer, porque aqui, no meio de um deserto, sem nada, sem socorro, sem nada, é agora que eu vou morrer. E naquele momento,
que o ônibus bateu, eu sentia que aquela hora era a hora que eu ia morrer. Então, veio no meu coração, naquela hora, esse é o acidente que eu vou morrer. O sentimento de morte se confirmava naquele acidente. Aquele acidente era para tirar a minha vida, mas o Senhor não deixou, porque os propósitos dele na minha vida ainda não tinham se cumprido. Amém? E eu, naquela hora, eu agarrei em oração a Deus e eu pedi: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou nada sem Ti, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e tem misericórdia da minha vida, Senhor. E eu fiz aquela oração e aí desci do ônibus e aí esperamos pelo socorro. Daqui a pouco, o pessoal que estava viajando foi parando para poder ajudar. E tinha muita gente ferida no acidente. Então, passado alguns 20 minutos, mais ou menos, chegou uma ambulância e veio nos socorrer. O meu caso, assim, era o mais grave do acidente. Aí, tinha uma médica que ela tinha parado lá e foi colocando outras pessoas. Aí falava: não, o dela não é tão grave. Aí meus amigos: não, olha o jeito que está a perna dela, ela tem que ir. Aí me levaram. Quando nós chegamos no hospital de Paracatu, parecia que a gente estava chegando assim numa casa de onde todos estavam dormindo, ninguém esperava visitas. Não sei se alguém já chegou na casa de alguém que estava todo mundo dormindo, mas a sensação assim que a gente teve foi essa. Chegar, as luzes estavam todas apagadas no hospital e o povo começou a ficar desesperado porque eram muitos feridos que chegavam, tinha apenas um médico naquele hospital. E ele foi ficando em desespero, ele não sabia o que fazer, porque ele não sabia quem ele cuidava primeiro. E ali fizeram um curativo na minha perna, e aí não tinha nem pessoal suficiente para trabalhar. Aí tinha uma amiga que também estava na excursão, ela era enfermeira, e ela mesmo ferida, começou também a ajudar nos primeiros socorros de todos os nós feridos, né? E aí, daqui a pouco ele pegou e falou para ela, falou assim: olha, a gente vai ter que amputar a perna dela aqui. E ela falou: não, vocês não vão fazer isso aqui de jeito nenhum, porque imagina, se isso acontecesse lá naquele hospital que não tinha, como é que eu posso dizer, infraestrutura nem para cuidar dos primeiros socorros, imagina para fazer uma amputação. Ela falou: não, transfere ela para Brasília, que em Brasília a gente tem mais recursos e a gente tenta ver o que acontece. Passado um tempo, conseguiram uma ambulância para poder me trazer. E aí a gente veio na estrada, eu sentia muita dor. Meu pé estava praticamente solto. Essa parte aqui assim do calcanhar, ela comeu toda no asfalto. Tipo aqui, como se fosse o calcanhar. Comeu toda. E meu pé ele ficou solto, assim como uma mão. Ele não tinha nenhuma firmeza, nenhuma sustentação. Depois eu pude ver algumas fotos lá no Sara. Infelizmente eu não tenho acesso a elas para mostrar para vocês. E eu vim nessa estrada toda sentindo essa dor, porque qualquer movimentinho que fazia era uma dor insuportável que eu sentia. E nós chegamos no Hospital do Gama, e lá não tinha ortopedista para fazer nenhuma cirurgia, nenhum cuidado a mais. E eu fiquei lá algum período, e nisso eu fazia curativo um dia sim, um dia não, e sempre no centro cirúrgico, porque estava muito machucada a minha perna. E eu não suportava de tanta dor. Então, eu precisava tomar aquela peridural que mulher toma quando vai ganhar neném. Tomava ela um dia sim, um dia não. Toda vez para fazer os curativos. Então, eu sentia muita dor. Nas minhas costas já tinha um calombo assim, enorme daquela cirurgia. Porque mulher assim, que já viu essa agulha sabe o tanto que é grossa. Imagina você tomar um dia sim, um dia não. Mas graças a Deus por isso. Daí eu fiquei lá nesse hospital, não tinha ortopedista. Então, a única coisa que eles podiam fazer era tratar aquele ferimento, e pronto. Num determinado dia, nós conseguimos uma vaga para ir para o Hospital do Agarran, que lá tinha um cirurgião plástico, mas também não tinha ortopedista. Aí eu fui transferida para lá. Quando chegou lá, algumas pessoas da igreja foram acompanhar, né, a minha entrada lá no hospital, e tinha uma irmã que era enfermeira. E aí, quando eu cheguei lá naquele lugar, o médico residente que estava no pronto-socorro, ele queria tirar o meu curativo de todo custo. E eu falei para ele, eu falei assim: doutor, eu estou sentindo muita dor, eu não consigo nem triscar na perna, enquanto mais o senhor mexer nesse curativo sem anestesia. Para vocês terem ideia, a minha perna ficou mais ou menos dessa largura, de tanto curativo que tinha, para tentar imobilizar a minha perna.
E ele começou a rasgar aquele curativo com navalha. E cada passada que ele dava, eu morria de dor. E eu implorava para ele parar e ele não parava. E eu gritava naquele pronto-socorro. Acho que o hospital inteiro ouvia a minha voz. E quando a enfermeira que estava conosco, lá da igreja, ela percebeu que realmente o negócio estava bem grave, ela pediu que ele parasse. Aí ele ficou meio sem reação, né, porque o hospital inteiro já estava ouvindo o que estava acontecendo. E pegou e falou assim, não, tudo bem, eu vou deixar aqui o curativo dela, mas amanhã eu vou fazer o curativo dela no quarto. Ele pegou uma faixa simples, só colocou assim por cima e deixou minha perna toda solta. Isso eu senti muita dor durante todo esse dia. Quando chegou no outro dia, ele chegou lá no quarto, logo de manhã cedo, acho que umas 7, 8 horas, e na hora que eu vi aquele homem entrando no quarto, eu já fui ficando desesperada. Com ele vieram mais uns 10 médicos. E ele falou assim, hoje eu vim fazer seu curativo. Aí eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, não faz isso. Meus curativos são feitos no centro cirúrgico, eu não suporto de tanta dor. Quando eles me levavam para o centro cirúrgico, se passasse qualquer declínio assim, no caminho, se a maca encontrasse qualquer declínio, eu já morria de dor. Mas ele não entendia. Ele queria tirar meu curativo ali, sem remédio, sem anestesia e sem nada. Minha mãe, na hora, ela estava comigo, e ela pediu para ele, ela falou assim, doutor, não faça isso com ela. Aí ele pegou e mandou ela sair do quarto, e aí começou a falar comigo. Ele falou assim, olha... Aí minha mãe pegou e falou para ele, foi bem dura com ele, falou, olha, se você tocar nela sem anestesia, eu vou te processar, eu vou te denunciar pelo que você está fazendo com ela. Porque ela está te falando o que ela está sentindo, você está vendo a situação dela, e acho que você está tendo prazer no sofrimento dela. Ele mandou minha mãe sair, quando minha mãe saiu, ele olhou bem no meu olho e falou, olha, hoje você desce para o centro cirúrgico, mas você pode ter certeza que eu vou arrancar esse seu curativo aqui, faixa por faixa, nesse mesmo quarto onde você está, sem anestesia e sem nada. Naquele momento eu só sabia chorar e pedir para o Senhor me tirar daquele lugar, porque eu não suportava, era muita dor. Eu não conseguia explicar a dimensão da dor que eu sentia para vocês, mas era uma dor que eu jamais senti em toda a minha vida. E naquele dia eu fui para o centro cirúrgico, fui fazer o curativo lá à tarde. Quando eu cheguei lá, que eu fui entrando, que eu encontrei com aquele médico, eu agarrei na mão do anestesista e pedi para ele, clamei para ele, eu falei, pelo amor de Deus, não deixe esse homem chegar perto de mim. Aí eu expliquei para ele o que ele já tinha feito comigo, a tortura que ele tinha feito. Ele falou, não, fique tranquilo, ele é apenas médico residente, ele só vai olhar como que nós vamos tratar o seu curativo. Aí tudo bem, eu fiquei tranquila e assim... Para os irmãos terem noção, além dessa peridural, eles me davam um remédio para dormir, porque era muita dor, era insuportável a dor que eu sentia. E tudo bem, fizeram um curativo. Quando foi no outro dia, de manhã cedo, para minha surpresa, a primeira pessoa que aparece na porta do quarto era esse médico. Aí eu já fiquei assustada. Aí ele, calma, eu só vim ver como é que você estava. O semblante dele já mudou para mim. Eu acho que naquele momento que ele participou daquele curativo, ele sentiu um remorso muito grande no coração dele de ter feito o que ele tentou fazer comigo, ter arrancado meu curativo daquela forma e ter me tratado daquela forma. Então, todos os dias que ele estava de plantão, que ele chegava naquele hospital, ele ainda chegava de mochila. Ele nem ia para o trabalho dele, acho que ele chegava até mais cedo, ele passava lá só para ver como eu estava. E eu fui glorificando a Deus porque eu via, todo momento eu via o cuidado de Deus na minha vida. Não era porque o coração dele estava sendo quebrantado pelas feridas, não, era porque Deus estava trabalhando na vida dele, para que ele não fizesse mais mal a mim. Então, passou um tempo, continuei no hospital do Agarrã, e eles esperando para ver se chegava algum ortopedista, porque não tinha como fazer uma cirurgia de reconstrução de reconstrução da pele, da carne, sem ter reconstrução ortopédica. Então, era um curativo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Peridural um dia sim, um dia não. E naquele hospital eu sofri muito. Tinham muitas pessoas assim desumanas. E teve uma vez até que eu fui fazer um curativo e eles tentaram colocar uma haste de ferro para tentar sustentar o meu pé, porque o meu pé estava solto, ele não tinha mais ligamento. Na parte da frente ele comeu os ossos, comeu tudo. Assim, a parte dos dedos, você olhava, o curativo estava de fora, dava para ver ele intacto. Então, eu não tinha noção assim, da gravidade do que estava acontecendo comigo. Então, eles tentaram colocar esse ferro para poder segurar o meu pé.
E aí, quando eu subi, que eu fui para o quarto, a anestesia foi passando e aquela dor foi só aumentando. E nisso, os médicos já tinham passado um remédio forte para mim, que chama Dolantina. Eu acho que ele nem usa mais nos hospitais, porque dizem que ele é viciante. E esse enfermeiro, que estava de plantão essa noite, ele achava que eu já estava viciada no remédio. E aquela anestesia foi passando, eu fui sentindo tanta dor, e eu fui pedindo, implorando para ele. Porque sempre que eu tinha uma crise de dor, os enfermeiros eram autorizados a me dar esse medicamento. Ele tinha uma seringa com o meu nome, com a dose certinha que podia me dar. E aí eu fui pedindo para ele, não, você está viciada, não vou te dar, você está inventando, você não está com dor. E assim, eu já estava com aquela ferida enorme, e ainda um ferro entrando no meu pé, aquilo ali doía mais ainda, e estava frio naquele dia. Então a dor era cada segundo mais insuportável. E eu fui pedindo para ele, pedindo, e nada. Quando chegou mais ou menos 1h da manhã, acho que ele já estava cansado de tanto que eu estava chorando e pedindo para ele. Ele chegou lá com uma seringa, sem o meu nome, sem a dose, sem nada, e colocou. E nisso, a minha amiga que estava me acompanhando no dia, eu já tinha falado para ela, falei, olha, deixa o quarto já com as luzes apagadas, não deixa ninguém fazer barulho, porque na hora que coloca esse medicamento na minha veia, eu já durmo. Então, ela já fez tudo isso, e ele colocou o suposto remédio na minha veia. Passaram 10 minutos, passaram 20 minutos, e nada de eu dormir, e nada da dor passar. E eu começava a chorar, porque aquela dor só aumentava. E ela correu atrás do enfermeiro e falou para ele, falou assim, olha, você está enganando a gente, você não colocou esse remédio nela, porque quando você coloca esse remédio, ela já dorme, a dor já vai embora. E ele falou assim, não, eu coloquei o remédio nela. Ele falou, você não colocou. Aí pediu que ele mostrasse a seringa. E quando ele foi mostrar, ela viu que a que ele levou era a que não tinha o nome, e a que estava com o remédio para ele me dar estava lá ainda guardada. E aí, passou um tempo, ele pegou e foi lá no quarto, mandou eu parar de gritar, e olhou assim bem na minha cara e falou assim, cadê o seu Deus? Por que seu Deus não te ajuda nessa dor? Você não confia em Deus? Então pede para Ele. Eu só olhava para ele e só sabia chorar. Eu fechei os meus olhos, confiei no Senhor, como em todo o tempo. Pedi para o Senhor tirar aquela dor, e aquela dor só aumentava, só aumentava. E aí minha amiga ela começou a correr o hospital atrás do médico. E ele estava no centro cirúrgico, na hora que ele foi conseguir falar com ela, já era por volta das 5 da manhã. Então eu fui acordando da anestesia umas 6 horas da tarde, fui ficando até 5 horas da manhã do outro dia com essa dor insuportável. E quando ela encontrou o médico já veio falou assim, não, eu já deixei o remédio lá para ela, era só ele dar. Aí ela falou assim, nós tentamos explicar isso para ele, mas ele não quis nos ouvir. Aí ele chegou, o médico mesmo colocou o remédio e colocou na minha veia e eu consegui dormir. Aí a dor foi embora, graças a Deus. No outro dia, bem cedo, quando eu acordei, eu recebi uma notícia que eu ia ser transferida para o Hospital do Sara. Naquele momento eu nem acreditei, porque eu jamais imaginei que eu conseguisse ir para lá, porque o Sara ele é muito cheio de regras, então não pega qualquer pessoa, não admite qualquer pessoa, ainda mais assim, vítimas de acidente. Aí o pessoal foi me buscar, o pessoal do Sara, ambulância e tal, e naquele momento eu entendi que aquilo ali era uma resposta de Deus para aquele enfermeiro que perguntou onde estava o meu Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava mostrando para mim, que Ele estava cuidando de mim, mas mostrando para aquele enfermeiro também, que Ele não tinha me abandonado. Pelo contrário, que Ele estava cuidando a cada segundo, mesmo sem ninguém ver, mesmo sem ninguém entender. O Senhor estava trabalhando a cada momento no tempo certo, em meu favor. E quando a gente chegou no Sara, eles foram me dar um banho, porque nesses outros hospitais públicos a gente toma banho no leito, né? A gente só com um paninho, aquela higiene básica. E chegou lá no Sara, foi um banho de mangueira, um banho de ducha, foi o melhor banho da minha vida. Porque já tinha um tempão que eu não tomava banho. Então, aquele banho ali, para mim, foi o melhor da minha vida, sem dúvida. Acho que nem quando eu entrei no mar, o banho não foi tão gostoso quanto aquele. Aí, tudo bem, passou essa higiene e tal, fomos para o quarto, e eles foram repetir todos os exames que eu tinha feito antes nos outros hospitais. Eu não sei porquê, acho que eles têm alguma rixa quando vai de hospital público para o Hospital do Sara, eles não informam a real situação. E sobre mim, eles tinham falado apenas que eu estava tudo bem
e que não tinha feito a cirurgia ainda porque não tinha ortopedista. Mas quando repetiram todos os exames, eu já estava com infecção generalizada. Eu já estava a um passo de morrer. Eu estava quase morrendo e eles disseram que eu estava tudo bem. E no dia seguinte, a equipe médica chamou a minha família para uma reunião. E aí eles sentaram conosco na sala e falaram: olha, o caso dela está muito grave, ela está quase morrendo, ela está com infecção generalizada. Provavelmente a gente precisa amputar a perna dela. E foi me explicando como que seria uma amputação e tal. E a minha preocupação era só usar salto, porque baixinha, sem salto, já viu, né? E até aquele momento eu não sabia o que era usar sapato baixo. E naquele momento que ele veio falar para mim dessa amputação, eu fechei os meus olhos e eu confiei no Senhor. Eu falei: Senhor, a minha vida não é minha, é tua. Faça na minha vida a tua vontade, Senhor. Se for para amputar, que o Senhor ampute. Eu creio que o Senhor estará comigo, independente do que for feito. E ali eu abri os meus olhos. A minha mãe, ela não parava de chorar, porque acho que essas notícias doem mais na mãe do que na gente, né? Acho que depois que eu me tornei mãe, eu sei como é que é. Quando acontece qualquer coisa com meu filho, acho que dói mais em mim do que nele. Então, minha mãe, ela não parava de chorar, ela ficou muito desesperada, porque eu era muito nova para poder perder uma perna. Eu estava começando a minha vida naquele momento. E ela ficou desesperada. Aí eu tive que consolar a minha mãe, pelo consolo que o Espírito Santo estava me dando naquela hora. Falei: mãe, fique tranquila. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele permitir que ampute, Ele vai estar comigo, independente do que aconteça. Vamos confiar no Senhor. E ali fui tentando acalmar ela, mas foi um pouco difícil. Mas, graças a Deus, eu não consegui derramar uma lágrima. Não porque eu sou dura, longe de mim, eu sou super mole. Mas é porque o Espírito Santo, ele trazia o consolo, o refrigério no meu coração, a cada momento, e naquela receptividade daquela notícia tão dura, naquele momento. E ali nós fomos para o centro cirúrgico. A cirurgia começou por volta de 1h da tarde. Mas aí o médico já tinha me falado, ele falou assim: olha, nós vamos tentar. Vamos tentar recuperar a sua perna. Se der, mas se não, se for, porque a gente priva, pelo menos pela sua vida. Se tiver alguma coisa muito séria, igual estamos vendo no exame, a gente vai precisar tirar. A infecção já estava subindo. E eles me falaram: se a gente deixar, você vai ficar com sequela o resto da vida. Se você usar uma prótese, você vai ter uma vida normal. Agora, se a gente conseguir continuar com a perna, você vai ter sequela, você vai andar de bengala a vida inteira. Então, qualquer friagem, você vai sentir muita dor. Então, aquilo ali foi me confortando, e a presença do Senhor naquele momento também foi enchendo meu coração de consolo e paz e confiança no Senhor. E quando passou um tempo, assim, todos os curativos que eu fazia no Gama, no Agarram, em todos os momentos, antes de eles me darem anestesia, eu pedia para os médicos: doutor, não deixa amputar minha perna, não deixa. E nesse dia, assim, só coisa de Deus mesmo. Eu não tive assim reação nenhuma para pedir para não amputar minha perna. Eu só confiei no Senhor. E aí nós fomos para a cirurgia. A cirurgia começou por volta de 1h da tarde, acabou por volta de 8h da noite. Quando chegou lá, tinha muita gente me esperando. Antes de eu subir para o quarto, eu perguntei para a enfermeira, eu falei assim: amputou a perna? Ela falou assim: amputou. Aí eu: tudo bem. E agradecia ao Senhor, porque eu sabia que aquela era a vontade de Deus para a minha vida. Não porque Ele queria o meu mal, porque o Pai, Ele jamais quer o nosso mal. Eu sabia que Ele estava cuidando de mim, independente do que estivesse acontecendo comigo. A única coisa que eu conseguia sentir era fé e esperança no Senhor. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, durante todo esse período que eu estive no hospital, eu esqueci de falar para os irmãos, quando eu cheguei no Hospital do Gama, praticamente a igreja inteira estava lá no hospital esperando, né? E aí eu falei assim: esse pessoal está esperando aqui só por causa dos outros. Eu estava me sentindo assim num momento tão difícil da minha vida, que eu sentia que ninguém se importava comigo, que ninguém estava nem aí para mim. Eu falei assim: eles vieram aqui só por conta dos outros. Mas o Senhor foi destruindo esse pensamento do diabo na minha mente todos os dias, porque em nenhum momento que eu estive no hospital, em qualquer desses hospitais que eu passei, eu fiquei um dia só, sem receber visita e sem ter acompanhante. O Senhor foi mostrando para o diabo que aquela inverdade que ele tentava colocar na minha mente não ia prosperar na minha vida, porque Ele é que cuidava de mim. Ele me sustentava todos os dias.
E cada pessoa que me visitava, eu ia vendo o cuidado de Deus, a provisão de Deus na minha vida, para que eu sentisse o amor dele para mim. Em alguns momentos também eu cheguei, antes do acidente, eu pensava que o Senhor não me amava, porque nada estava acontecendo. Então Deus ali, com aquele cuidado e com aquelas pessoas que iam cuidar de mim, eu sentia a cada segundo que o amor de Deus estava comigo todos os dias. Ainda que eu não visse naquela época, eu comprovava todos os dias que o Senhor continuava me amando e que tudo Ele estava providenciando ao meu favor. Depois da amputação, eu precisei fazer um enxerto de pele, porque a perna ela ficou muito machucada, até a parte que eles conseguiram recuperar ainda ficou na carne viva, com o osso assim para fora e a carne na carne viva. Então precisava fazer um enxerto de pele. Só que eu estava muito magra, muito fraca, não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu colocava para fora. E os médicos foram bem sinceros comigo. Olha, você vai precisar ter força e se alimentar, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse enxerto de pele. Sua ferida vai ficar aberta, a infecção pode avançar e pode tirar a perna muito mais alta. E aí eu comecei a pedir forças para o Senhor, porque eu não conseguia sentir o cheiro de comida. E ali eu comecei a comer, consegui comer. Eu fui ficando um pouco mais forte, e aí eles marcaram a cirurgia do enxerto. E quando eles vieram conversar comigo no dia da marcação, eles falaram, olha, a gente vai tentar, mas não me deram nenhuma garantia. Falaram para mim, enxerto, ainda mais assim no seu caso, a gente nunca viu colar dessa forma, ainda mais o seu está muito machucado. Então, assim, é uma tentativa que a gente vai fazer. Se não der certo, a gente vai ter que amputar mais para cima. E aí eu coloquei isso nas mãos do Senhor, confiei em Deus, pedi que o Senhor viesse ao meu favor mais uma vez naquela hora. E aí nós fomos para o centro cirúrgico para poder fazer esse enxerto. Depois, quando chegou no tempo de tirar o curativo, porque fica uma semana com o curativo fechado, até tentar colar o enxerto, quando eles foram abrir, eles já foram com a cara assim, meio de desânimo, não querendo me dar esperança nenhuma. Em todo momento eu só confiava no Senhor. Eles começaram a tirar o curativo. Quando eles abriram, eles ficaram assim, de olhos arregalados, porque eles falaram que nunca, em toda a história da experiência deles na medicina, eles jamais viram um enxerto colar tão bem como aquele. E eu glorifiquei ao nome do Senhor, porque eu sabia que aquilo ali não era nada de medicina, mas era a mão do Senhor ao meu favor. Amém? Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Então, passou o tempo da recuperação e chegou num dia que eu precisava sair daquele hospital, precisava receber alta. E quando o médico veio falar para mim que eu ia precisar ir embora, eu chorei, eu não queria ir embora, porque lá, assim, eu tinha todo o cuidado, tinha toda a atenção, tinha todo o preparo. E eu tinha, naquele momento me veio aquela angústia, como será, como eu saio daqui, que eu vejo a minha vida normal, eu não quero ir embora. Aí o médico falou assim, não, você precisa ir embora, você precisa ir para a sua casa, precisa ficar perto da sua família, porque vai ser melhor para você e para eles também. Vai te ajudar na sua recuperação. Então, fui embora. Quando chegou na minha casa, eu tive o meu primeiro obstáculo. Lá em casa tem um degrauzinho assim, eu não conseguia nem subir esse degrau. Então, naquela hora, eu desaguei no choro, já comecei a ficar desesperada. E eu falei assim, se nenhum degrau eu consigo fazer, o que eu vou conseguir fazer na minha vida daqui para frente? E aquele momento ali foi de muita tristeza para mim, de muita decepção. Então, eu colocava todas as minhas frustrações, todos os meus medos, todos na mão do Senhor e pedia que Ele me ajudasse todos os dias. E ali, todos os dias eu fui tendo um obstáculo, coisas pequenas, coisas que eram simples para mim, caminhar, ir até o banheiro, eu não conseguia fazer, porque eu já não tinha uma parte de uma perna, eu tinha que andar de muleta, eu tinha que ter todo um cuidado. Então, ali, para mim, já estava com minhas expectativas todas frustradas. E eu estava no início da minha vida, muito jovem. Eu falei, nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou arrumar um namorado, um marido, nunca vou ter uma família, nunca vou ter um trabalho, alguma coisa assim que realize os sonhos que eu já tinha, que Deus já tinha colocado no meu coração. E eu colocava aquelas frustrações todas diante do Senhor. E não falava para ninguém, não falava para minha mãe, porque eu via que a minha mãe ela sofria todos os dias com aquela minha situação e eu não queria que ela sofresse mais ainda. Eu tinha que me mostrar forte para ela, mesmo eu estando totalmente destruída por dentro.
E o Senhor foi me dando força, foi me capacitando. Chegou um dia que eu ainda estava afastada pelo INSS, eu pedi para o meu chefe deixar eu voltar a trabalhar, e eu falei assim, eu não vou mais ficar nessa cama, eu não aceito essa derrota na minha vida, não aceito esses sentimentos de frustração que está vindo sobre mim, e eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E aí eu pedi para ele, para eu voltar a trabalhar, ele falou, você não pode, você nem usa prótese ainda, eu andava de muleta, não tem problema, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, e eu comecei. Ele, não, tudo bem, você pode vir, você fica um tempo, se você não aguentar, você vai embora. E eu ficava o dia inteiro. Desculpa. E eu ficava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro como se nada tivesse acontecido. E eles ficavam assim, nossa, o que está acontecendo com ela? Que força é essa? Aí eu, vem do Senhor. Não de mim, mas do Senhor. É o Senhor que me capacita. Eu não tinha condições, aos olhos humanos, eu não tinha condição para estar ali. Mas eu não estava nem aí para a minha situação. Eu queria só confiar no Senhor, porque eu sabia que aonde eu quisesse ir, o que eu quisesse fazer, o Senhor estaria comigo. E eu fui trabalhando, eu precisava carregar alguma coisa de um lado para o outro, eu amarrava no pescoço, eu ia de muleta, eu me virava, eu não deixava o diabo frustrar mais os meus sonhos. E eu comecei a sair de casa, e daqui a pouco foi chegando o momento de usar prótese. Fizeram uma prótese para mim, tinha que esperar ainda cicatrizar totalmente para poder usar a prótese. Depois que eu comecei a usar a prótese, eu ainda andava de muleta. Fiquei um longo tempo usando muleta, eu não conseguia andar sozinha. E nisso, teve um dia que nessa igreja que estava tendo uma cruzada de milagres. Nesse período do acidente, eu era de outra igreja, na Batista Boas Novas, e aí uma amiga me chamou para vir. Ela falou assim, vamos lá na igreja. Eu falei, vamos. Fazendo nada, vamos buscar o Senhor. E aí eu já, assim, em relação a namorado, marido, eu nem sonhava mais. Eu só queria, assim, viver a minha vida, buscar o meu crescimento profissional, tentar sair daquela fossa, tentar sair daqueles pensamentos malignos que o diabo tentava colocar na minha vida. Que eu seria uma frustrada, que eu seria uma pra nada, que eu não seria ninguém. Eu estava só confiando no Senhor, mas nem pensar. No fundo eu queria resolver também na vida sentimental, mas não era o meu foco no momento. E aí a gente veio para cá. Quando a gente chegou aqui, eu vi o homem mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Não, Fernando, não é você. Não é você, é o Everton. Ele veio me recepcionar, eu falei assim, aí eu falei, nossa, que lindo. Falei, vai me olhar, eu desse jeito de muleta, vai nem me olhar. Mas ali o Senhor já tinha providenciado tudo, eu não precisava me preocupar com nada. E ali foi nascendo alguma coisa, foi despertando tanto em mim quanto nele. E nós fomos nos conhecendo, e depois ele me chamou para a gente passear, e a gente foi passear e ele já me pediu em namoro. Aí, claro que eu não sou boba, aceitei, né? Então, eu aceitei, e assim, depois de 4 anos de namoro, nós nos casamos, e Deus cumpriu na minha vida mais esse propósito, de ter uma família, de ter um marido abençoado, e depois Deus nos deu o nosso filho. Então, assim, os sonhos que eu tinha, que Deus tinha colocado no meu coração, não foram frustrados pelas tentativas de Satanás, porque eu confiei, eu dependi totalmente do Senhor, eu coloquei a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Talvez se eu tivesse ido pelas minhas próprias forças, tivesse tentado mais uma vez alargar os passos, além dos passos do Senhor, eu teria me frustrado novamente, mas eu decidi confiar e esperar no Senhor. Nesse período, eu aprendi que, embora as coisas não aconteçam nas nossas vidas da forma que nós planejamos, se nós colocarmos Deus na frente, Ele toma o controle de cada situação e Ele vem com a providência sobre as nossas vidas. Basta nós crermos, nós confiarmos no Senhor, que os sonhos dEle, os projetos dEle são sempre melhores para mim e para você. Amém? Que nessa noite nós possamos confiar no Senhor, colocar nossa confiança, nossa dependência no Senhor. Por mais que aconteçam problemas na sua vida, por mais que o diabo tente frustrar os sonhos do Senhor na sua vida, que você possa confiar no Senhor, que você possa depender do querer e da vontade do Senhor. Atalhos nem sempre são as melhores coisas. Nos caminhos de Deus, nós precisamos correr o caminho correto. Não precisamos dar passos maiores do que o que o Senhor tem para nós.
Não precisamos buscar outras coisas que não sejam do Senhor. Jovem, adolescente, esperem no Senhor o momento certo de cada coisa. O Senhor tem um plano para a vida de cada um de vocês. E no tempo certo o Senhor cumprirá. Amém? Nessa hora eu quero convidar o Everton e o grupo de louvor que ministrou essa noite, para a gente ter um momento com o Senhor, que nessa noite nós possamos confiar no Senhor. Amém? Se você tem alguma causa que está te afligindo, está te deixando um pouco nervoso, um pouco assustado, você querendo tomar as suas próprias rédeas, confia no Senhor, meu irmão, nessa hora, amém? Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Júnior e a Adriana pelo trabalho que vocês têm feito com esses adolescentes. Nesses dias eu estava pensando nisso, como é importante o que vocês têm feito. Sabe, nessa fase assim, dos adolescentes, a gente que já é um pouco mais velho, a gente sabe como que é. Talvez eles não entendam algumas coisas, mas nós que já passamos entendemos que nessa fase é muito difícil. As coisas do mundo hoje são muito prazerosas, são muito chamativas. Então, tenta conquistar os jovens a cada dia. E esses dias eu estava olhando a juventude, os adolescentes da igreja, eu estava grata a Deus pela vida de vocês dois, pelo trabalho que vocês têm feito nessa igreja, para atrair esses jovens para cá. É muito bonito o trabalho que vocês têm feito com eles. Se eu fico feliz, imagina Deus como fica no trabalho que vocês fazem com eles, de atraí-los. Esses dias eu vi eles buscando o Senhor, vêm para a igreja para adorar. Isso não é normal, isso vem de Deus. Então aproveitem a cada oportunidade que vocês estão tendo aqui com esse casal, com essa família, que tem se proposto a ajudar vocês, a trazer vocês aos pés do Senhor todos os dias. E como foi falado aqui no início do culto, o melhor lugar para estar é aqui, não é lá fora. Nada desse mundo é melhor do que a presença de Deus, amém? Então vamos nos colocar de pé nessa hora, que você possa abrir o seu coração, que a fé do Senhor possa te envolver nessa hora, e que todos os seus planos, todos os seus sonhos estejam debaixo da vontade do Senhor. Que o Senhor possa tomar a direção da sua vida em tudo que você fizer, seja no trabalho, seja na sua vida sentimental, seja na sua família. Às vezes você pode pensar que alguma situação não tem jeito, mas para o Senhor, meu querido, eu quero te dizer que tem jeito sim, que é o Senhor que vai à sua frente e que é Ele que está no controle da sua vida, amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Pense agora no amor que o Senhor tem sobre a sua vida, em tudo o que Ele faz para te proteger, para te guardar. Pense agora no que Deus quer para você. Ele sabe os seus sonhos, Ele conhece as suas frustrações, as suas preocupações. Mas como a Dani falou aqui, às vezes a gente quer andar mais rápido do que Deus. A gente quer dar um passo maior do que Deus. E aqui é um culto de adolescente. Na nossa adolescência a gente ainda sente isso mais forte. A gente acha que sabe tudo. Mas com os adolescentes aqui hoje, que Deus separou, entenda uma coisa: Deus vai à sua frente. Deixa Deus preparar o seu caminho. Não se jogue em qualquer relacionamento. Não perca a sua fé. Não se jogue em qualquer prato que o demônio vier te oferecer. O Senhor tem que ser maior. Ele é o princípio, Ele é o centro de tudo. E essa noite Ele quer te dizer isso, que te ama, te ama, te ama e vai cuidar de você. Então cante a Ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele te ama. E se você estiver fraco? Se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa
amar, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Olha o tanto que Ele te amou. Deus me amou tanto que entregou seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sinto o amor de Deus, sinto o amor de Deus te abraçar essa noite. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Oh Senhor, tira a angústia do nosso peito, transforma, aviva o seu povo, reaviva a sua fé em nós, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, o Senhor sabe que você não é perfeito. Ele te conhece, mas Ele te ama mesmo assim. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, eu sei, meu Pai. Se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele te ama, Ele te amou. Deus me amou tanto que entregou seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor Ele é grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos para você. Se você tem se sentido longe do Pai, peça a Ele agora perdão pelos seus pecados e se achegue a Ele, e Ele vos achegará a você. Amém. Aleluias. Que nessa noite o amor de Deus possa estar sobre cada coração. E que, como eu falei anteriormente, você deixe esse amor envolver você, a fé de Deus. Se você não tem fé, para que você deixe Deus na condução dos seus projetos, seus objetivos, peça a Ele, que Ele vai colocar no seu coração a fé, a dependência de Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e louvo ao Senhor por tudo, louvo pela vida de cada um de vocês, amém?